Imagine que você é uma brilhante neurocirurgiã, uma mulher que revolucionou o tratamento cardíaco e vendeu uma patente por bilhões. Mas para o mundo você é apenas mais uma passageira no assento 1A. Você embarca em um voo para Londres para assumir o controle da companhia aérea que acabou de comprar apenas para ser parada por um capitão veterano que se recusa a acreditar que você pertence à primeira classe. Ele zomba do seu cartão de embarque e te humilha na frente de toda a cabine e chama a Polícia Federal para te arrastar para fora do avião, alegando que você é uma fraude. Ele pensa que está protegendo seu navio. Ele não tem ideia de que está prestes a ser demitido pela dona da frota. O que acontece quando a pessoa que você tenta expulsar do avião acaba sendo aquela que assina seu cheque de pagamento? Pode a dignidade silenciosa de uma mulher desmantelar uma carreira de 30 anos de arrogância em um único voo? Mas antes de testemunharmos essa queda em grande altitude, inscreva-se no nosso canal para mais histórias onde o karma voa de primeira classe. E conte-nos nos comentários de onde você está assistindo hoje. Vamos ver se o capitão Ricardo Estevão consegue lidar com a turbulência que criou. Ele olhou para o meu cartão de embarque, riu na minha cara e chamou a polícia. Ele pensou que estava protegendo seu avião, mas na verdade estava acabando com sua carreira. Senhoras e senhores, vocês não vão acreditar na audácia do que aconteceu no voo 812 para Londres. Um capitão veterano de companhia aérea, cegado pela arrogância, decidiu que uma mulher negra sentada no assento 1 simplesmente não pertencia ali. Ele não apenas pediu para ela se mudar. Ele a humilhou, parou o voo e chamou a Segurança Federal para arrastá-la para fora. Mas o capitão Estevão cometeu um erro fatal. Ele não verificou quem assinou aquele cartão de embarque. Quando a verdade veio à tona, o silêncio naquela cabine foi mais alto que um motor a jato. Acomodem-se porque o karma que atinge este piloto vai deixá-lo sem fôlego. O ar dentro da cabine de primeira classe do voo 812 da Monarca Airlines cheirava a couro caro e oxigênio condicionado. Era o cheiro da exclusividade, um cheiro ao qual a doutora Viviane, claro, havia se acostumado, embora nunca o tomasse como garantido. Ela ajustou os punhos de seu blazer grafite, aliçando o tecido sobre os pulsos e acomodou-se no assento 1A. Do lado de fora da janela, a pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos era um vasto oceano cinza sob a chuva cortante de novembro. Dentro, no entanto, tudo era quente, iluminação ambiente e jazz suave. Viviane colocou sua pasta de couro embaixo do assento à sua frente. Ela não estava apenas cansada, estava exausta. A fusão levara 6 meses de noites, sem dormir, negociações intermináveis em Zurique e mais café do que qualquer coração humano deveria tolerar. Mas estava feito. O acordo estava assinado. Ela fechou os olhos por um momento, ouvindo o suave tump-tump dos passageiros embarcando atrás dela. Com licença, senhora. Viviane abriu os olhos. De pé no corredor estava uma comissária de bordo, uma jovem com um crachá que dizia Sara. Sara parecia nervosa. Suas mãos estavam entrelaçadas com força na frente de seu uniforme azul marinho impecável. Sim, perguntou Viviane, oferecendo um sorriso educado e cansado. Posso ver seu cartão de embarque, por favor? Perguntou Sara. Sua voz era quase um sussurro, os olhos correndo em direção a galley, onde a porta da cabine de comando estava entreaberta. Viviane franziu a testa ligeiramente. Ela já havia mostrado seu cartão no portão e novamente na porta do avião. Há algum problema, Sara? Não, nenhum problema, gaguejou Sara, o rosto ficando rosado. É apenas protocolo padrão para esta fileira. Só precisamos verificar o manifesto. Viviane enfiou a mão no bolso do peito
e puxou o cartão grosso e gravado em ouro. Não era o papel térmico frágil que a maioria dos passageiros segurava. Era um papel cartão pesado, impresso com um código QR específico que não apenas denotava um assento, mas um status. Ela o entregou. Sarah o pegou, os olhos se arregalando ao ver o código VIP 0000. Ela não o escaneou. Apenas olhou para ele, depois de volta para Viviane. Depois para o cartão novamente. Parecia aterrorizada. Obrigada, doutora. Claro, suspirou Sarah, devolvendo-o com a mão trêmula. Posso lhe trazer um champanhe antes da decolagem? Ou talvez água com gás e limão. Água com gás estaria ótimo, obrigada, disse Viviane, pegando o cartão de volta. Sarah correu em direção a Galley, parecendo ter acabado de desarmar uma bomba. Viviane a viu ir, um nó de inquietação apertando seu estômago. A reação de Sarah não foi normal. Foi a reação de alguém que estava agindo sob ordens com as quais não concordava. Viviane olhou em direção à cabine de comando. Pela porta parcialmente aberta, viu a parte de trás de uma cabeça, cabelos prateados, perfeitamente penteados, ombros largos com dragonas de 4 listras douradas. O capitão. Ele virou-se ligeiramente, seu perfil afiado e rígido. Capitão Ricardo Estevão. Viviane conhecia o nome, embora nunca tivesse encontrado o homem. Ele era o menino de ouro da Monarch Airlines, um veterano de 30 anos, o rosto de seus cartazes de recrutamento e um homem que diziam ser tão difícil quanto habilidoso. Os olhos de Estevão encontraram os dela pela fresta. Eram frios de um azul metálico e desprovidos de qualquer calor. Ele não assentiu, não sorriu. Encarou-a por longos e desconfortáveis 5 segundos, seu olhar varrendo seu cabelo trançado, sua pele negra, seu traje de negócios. Então ele zombou, um sutil, quase imperceptível curvar de lábio que gritava mais do que qualquer insulto poderia. Ele se virou de volta para seus instrumentos e bateu a porta da cabine com uma força que fez a parede da Galley tremer. Viviane exalou lentamente, seu aperto aumentando no apoio de braço. Ela conhecia aquele olhar. Já o vira em salas de reunião, na faculdade de medicina, em escritórios imobiliários de alto padrão. Era o olhar que dizia: "Você é uma anomalia. Você é um erro no meu sistema." Ela tomou um gole da água que Sarah lhe trouxera, tentando lavar o gosto amargo da antecipação. Esperava estar errada. Esperava que o voo apenas recuasse, decolasse e pousasse em Londres sem incidentes. Mas quando a música de embarque desapareceu e o sinal de "apertem os cintos" apitou a porta da cabine de comando, abriu-se novamente. O capitão Estevão saiu. Ele não estava usando o cap. Entrou na cabine com o passo pesado e decidido de um homem vindo para levar o lixo para fora. O murmúrio dos passageiros da primeira classe diminuiu. Todos sentiram a mudança na pressão atmosférica. Ele parou bem na fileira 1. Não olhou para os passageiros no 1B ou 2A. Olhou diretamente para baixo para Viviane. "Senhora", disse Estevão. Sua voz era um barítono profundo, projetada alto o suficiente para toda a cabine ouvir. Não foi uma pergunta. Foi uma ordem. "Temos uma discrepância com o manifesto." Viviane olhou para cima, mantendo o rosto perfeitamente impassível. "Acredito que sua comissária acabou de verificar meu cartão, capitão." "A Sarah é nova", disse Estevão, a voz pingando com descendência. "Ela frequentemente perde os detalhes. Preciso ver sua passagem. Agora." A cabine estava em silêncio. Um homem no 2C abaixou o jornal. Uma mulher do outro lado do corredor parou com a bebida a meio caminho da boca. Viviane sustentou o olhar dele. "Há uma razão para o senhor estar me escolhendo." "Capitão Estevão, o senhor pediu a passagem do cavalheiro no 1B." O homem no 1B,
um senhor branco mais velho de bigode pareceu desconfortável e encolheu-se no assento. O maxilar de Estevão apertou-se. Uma veia pulsava em sua têmpora. O cavalheiro no 1B não está sentado em um assento de prioridade restrita, senhora. O assento 1A é reservado para executivos da companhia aérea e pessoal diplomático de alta segurança. Agora, a menos que a senhora seja a rainha da Inglaterra, disfarçada, sugiro que me entregue essa passagem para que eu possa remarcá-la na econômica onde há espaço. O insulto pairou no ar como fumaça. Ele não apenas questionara o assento dela. Dissera onde achava que ela pertencia. Viviane lentamente enfiou a mão no bolso novamente. Não lhe entregou a passagem. Colocou-a no console central, entre eles as letras douradas brilhando sob a luz de leitura. Verifique, disse ela calmamente. Estevão nem olhou para o texto no cartão. Ele o arrebatou, o rosto ficando vermelho. Isso é uma impressão. Qualquer um pode imprimir cartão de alta gramatura na gráfica da esquina. Ele agitou o cartão de embarque no ar como evidência de um crime. Isso é fraudulento. A senhora está atrasando minha aeronave. Capitão, interveio Sara, dando um passo à frente, a voz trêmula. Senhor, eu escaneei. O sistema aceitou. Quieta, Sara, ladrou Estevão sem olhar para ela. Inclinou-se para perto de Viviane, invadindo seu espaço pessoal. Ouça-me. Não sei como a senhora passou pelos agentes do portão. Talvez tenha dado R$100 a eles. Talvez estivessem dormindo. Mas no meu navio seguimos as regras. Este assento custa $12.000. A senhora não vai voar nele. Viviane desafivelou o cinto de segurança. O som do clique metálico foi agudo. Ela se levantou. Era alta, quase na altura dos olhos dele com os saltos. O senhor está se recusando a voar comigo neste assento, capitão? Perguntou ela, a voz firme, alta e cristalina. Estou me recusando a transportar uma passageira com documentos fraudulentos, declarou Estevão, atuando para a plateia de passageiros ouvintes. É um risco de segurança. Pelo que sei, a senhora está aqui para causar um distúrbio. Entendo, disse Viviane. Ela pegou o telefone. Guarde isso, retrucou Estevão. Sem telefones durante a preparação ativa de voo. Não estamos ativos, capitão. Estamos estacionados, respondeu Viviane friamente. Estou gravando essa interação para minha própria segurança. O rosto de Estevão foi de vermelho para roxo. Sua autoridade estava sendo desafiada em seu próprio reino. Ele se virou para Sara. Ligue para o portão. Diga para trazerem a segurança do aeroporto e o oficial federal a bordo imediatamente. Quero essa passageira removida. Senhor, por favor, implorou Sara. Faça, rugiu Estevão. Sara estremeceu e correu para o interfone. Viviane sentou-se novamente, cruzou as pernas e olhou Estevão bem nos olhos. É bom que o senhor esteja certo, Ricardo, porque se trouxer a polícia para este avião, não haverá volta. Eu nunca volto atrás, cuspiu Estevão. Ele girou nos calcanhares e marchou de volta para a cabine de comando, deixando a porta escancarada para poder observá-la. A cabine explodiu em sussurros. Você acredita nela? Alguém sussurrou atrás dela. Não sei, ele parece muito agressivo, rebateu outra voz. Ela provavelmente usou milhas e o sistema deu erro, disse um homem com descaso. Viviane olhou para frente. Não olhou para o telefone. Não olhou para os passageiros. Ela esperou. 10 minutos se passaram. O ar na cabine ficou sufocante. O atraso estava comendo o cronograma e os passageiros estavam ficando inquietos. Um bebê na fileira 4 começou a chorar. Viviane permaneceu uma estátua. Por dentro, seu coração martelava contra as costelas uma mistura de adrenalina e trauma antigo e profundo. Não era a primeira vez que era acusada de estar no lugar errado.
Aconteceu no hospital, onde era chefe de cirurgia. Aconteceu no clube de campo que seu pai fundou. Mas isso era teatro público. Botas pesadas bateram na ponte de embarque. 3 oficiais embarcaram no avião. 2 eram policiais federais, padrão homens, corpulentos com expressões sombrias. O terceiro era diferente, um agente da Polícia Federal, à paisana, usando um colete tático. O capitão Estevão emergiu da cabine de comando imediatamente, um sorriso triunfante estampado no rosto. Apontou um dedo para Viviane. É ela, anunciou Estevão. Assento 1A, recusando-se a desocupar. Posse de cartão de embarque forjado. Comportamento beligerante. O agente federal, um homem de cabelo grisalho curto chamado agente Miller, deu um passo à frente. Parecia cansado. Senhora. Viviane olhou para cima. Sim, oficial. O capitão solicitou sua remoção da aeronave. Pela lei federal, o piloto em comando tem a palavra final sobre quem voa. Preciso que pegue suas coisas e venha conosco. Sob que acusação? Perguntou Viviane. Comportamento disruptivo e fraude de passagem, interrompeu Estevão por trás da polícia. Ela está segurando um passe falso. O agente Miller olhou para Viviane. Senhora, não vamos tornar isso mais difícil do que precisa ser. Podemos resolver a questão da passagem no balcão, mas agora a senhora precisa desembarcar. Tenho uma passagem válida, declarou Viviane. Se eu sair deste avião, estarei admitindo um crime que não cometi. Se a senhora não sair deste avião, disse um dos policiais uniformizados descansando a mão no cinto, teremos que ajudá-la fisicamente e a senhora será presa por invasão. Viviane olhou para os 3 homens imponentes sobre ela. Olhou para os passageiros, muitos dos quais agora estavam com os telefones para fora, gravando a louca que não ouvia. Viu o sorriso no rosto de Estevão. Ele estava gostando disso. Estava saboreando a viagem de poder de colocá-la em seu lugar. Ela sabia que não podia vencer fisicamente. Se resistisse, seria apenas mais uma estatística no noticiário passageira violenta contida. Tudo bem, disse Viviane suavemente. Ela se levantou. Pegou sua pasta. Ótimo, disse Estevão cruzando os braços. E certifiquem-se de verificar as malas dela no porão. Deus sabe o que mais ela está contrabandeando. Viviane parou. Virou-se para Sara, a comissária que agora chorava silenciosamente no canto da galley. Sara, disse Viviane gentilmente. Não se preocupe, você fez o seu trabalho. Então olhou para Estevão. Capitão, estou cumprindo as ordens das autoridades, mas quero que conste que ofereci minha passagem para verificação 3 vezes e o senhor se recusou a escaneá-la. Saia do meu avião, zombou Estevão. Viviane caminhou pelo corredor. Parecia ter 1 quilômetro de comprimento. Os olhos dos outros passageiros picavam sua pele. Finalmente, alguém murmurou. Tão intitulada, sussurrou outro. Ela entrou na ponte de embarque, o ar frio e úmido, atingindo seu rosto. Os oficiais a flanquearam, tratando-a como uma fugitiva. Marcharam com ela rampa acima de volta ao terminal direto para o balcão do portão. O agente do portão, um homem chamado Davi, parecia confuso. O que está acontecendo? Por que a estão trazendo de volta? O capitão a expulsou. O agente Miller disse que ela tem uma passagem falsa. Falsa? Davi franziu a testa. Eu mesmo a escaneei. Passou pelo nível de segurança mais alto. Estevão, que o seguira até a porta do avião para garantir que ela tivesse ido embora, gritou pela ponte de embarque. É uma falha no sistema Davi anule e apague-a do manifesto. Partimos em 5 minutos. Davi olhou para a tela do computador. Digitou o nome de Viviane. Seu rosto ficou pálido. Toda a cor sumiu de suas bochechas. Parou de digitar. Olhou para a tela, depois para Viviane, depois de volta para a tela. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu.
Davi, perguntou o agente Miller. É falsa? Davi balançou a cabeça lentamente. Não. Não é falsa. Olhou para o policial com olhos arregalados e em pânico. O senhor precisa chamar esse capitão de volta aqui agora mesmo. Ele está se preparando para a decolagem, disse o oficial. Não me importo, gritou Davi, a voz falhando. Pare aquele avião. Não deixe o voo 812 recuar. Por quê? Perguntou o oficial irritado. Quem é ela? Davi virou a tela do monitor para que os oficiais pudessem ver. O perfil da doutora Viviane Claro estava aberto, mas não era um perfil de passageiro. Era um perfil administrativo. O fundo da tela era vermelho, um nível de autorização de segurança reservado para pessoal de alto escalão. Sob o nome dela, em letras maiúsculas em negrito, estava seu título, proprietária e presidente do conselho. Monarca Global Holdings. Acionista majoritária. Status: não negar embarque sob nenhuma circunstância. Houve um longo e pesado silêncio no balcão do portão. O agente Miller olhou para Viviane. Ela estava lá parada, calma, ajustando o blazer, esperando que eles entendessem. A senhora... Miller começou a voz, caindo uma oitava. A senhora é dona da companhia aérea. Adquiri a participação majoritária esta manhã, disse Viviane, a voz fria e afiada como um bisturi. Eu estava voando para Londres para anunciar a reestruturação da equipe executiva e avaliar a cultura atual da equipe. Ela olhou de volta para a ponte. Ponte de embarque, onde o capitão Estevão provavelmente estava se afivelando pensando que havia vencido. Parece, disse Viviane com um brilho perigoso nos olhos, que minha avaliação está completa. A atmosfera no portão 42 mudou instantaneamente. A dinâmica de poder não apenas virou violentamente. Os oficiais uniformizados recuaram de repente, parecendo crianças pegas quebrando um vaso. O agente Miller tirou a mão do cinto e cruzou as mãos atrás das costas, adotando uma postura de extrema deferência. Doutora Claro, disse Miller, limpando a garganta. Eu peço desculpas. Estávamos agindo com base nas informações fornecidas pelo piloto em comando. Vocês estavam agindo com base no preconceito fornecido pelo piloto, corrigiu Viviane. Vocês também não verificaram a passagem. Vamos retificar isso imediatamente, disse Davi, o agente do portão, digitando furiosamente. Estou ligando para a cabine. Vou dizer para ele esperar. Não, disse Viviane, levantando a mão. Davi parou de digitar. Senhora, não ligue para ele, disse Viviane. Um sorriso lento e frio espalhou-se pelo rosto dela. Ele acha que sou uma ameaça à segurança. Ele acha que não pertenço ao avião dele. Vamos tratar isso com a gravidade que ele solicitou. Ela se virou para o agente Miller. O capitão Estevão alegou que eu era um risco de segurança e que possuía documentos federais fraudulentos. Essa é uma acusação séria, não é oficial. Sim, senhora. É um crime grave, assentiu Miller. E fazer um relatório falso a agentes federais para atrasar um voo e assediar um passageiro, isso também é uma violação das leis de aviação federal, não é? Miller viu aonde ela queria chegar. Assentiu lentamente. Interferir nos deveres de um membro da tripulação. Ou, neste caso, fazer mau uso de recursos federais. Sim. Ótimo, disse Viviane. Quero reembarcar, mas não quero apenas sentar. Quero que o capitão Estevão me explique na frente dos passageiros para quem ele acabou de atuar exatamente por que ele me removeu. Ela olhou para Davi. O diretor regional está no aeroporto hoje, senhor reitor. Sim, ele está na sala VIP, disse Davi. Busque-o e traga o chefe da polícia do aeroporto,
Não vou voltar para aquele avião sozinha. Vamos ter uma reunião de conselho agora mesmo, na cabine. 10 minutos depois, dentro do voo, 812, o capitão Estevão estava irritado. A ponte de embarque não havia retraído. A equipe de terra não estava se comunicando. Qual é a demora? Ladrou ele no fone de ouvido. Já chutei o problema para fora. Vamos. Capitão, disse o copiloto, um jovem chamado Evan, hesitantemente. O solo diz que há uma correção no manifesto. Precisam reembarcar um passageiro. O quê? Estevão arrancou o fone de ouvido. Eu disse para remarcarem ela, não vou deixá-la voltar. De repente houve uma comoção na frente do avião. Os passageiros que haviam se acomodado começaram a murmurar novamente. Estevão saiu tempestuosamente da cabine de comando. Juro por Deus, se aquela mulher estiver... Ele congelou. Caminhando pelo corredor não estava apenas Viviane. Liderando o caminho estava o chefe da polícia do aeroporto. Flanqueando-o estava o senhor Heitor, o diretor regional da Monarca Airlines, parecendo pálido e suando profusamente. E atrás deles, parecendo calma e régia, estava Viviane. Estevão piscou. Senhor Heitor, o que é isso? Por que ela voltou? Heitor não olhou para Estevão. Não conseguiu. Olhou para o chão. Capitão Estevão, disse Heitor, a voz tremendo. Por favor, saia da cabine de comando. Estou fora da cabine, disse Estevão confuso. Apontou para Viviane. Essa mulher é um risco de segurança. Eu dei uma ordem direta. Capitão Estevão. A voz do chefe de polícia trovejou. Afaste-se. Viviane deu um passo à frente. Toda a cabine de primeira classe estava assistindo. Os passageiros da econômica esticavam o pescoço. O silêncio era absoluto. O senhor pediu minha passagem, capitão, disse Viviane, a voz projetando-se para o fundo da cabine. Disse que eu não parecia pertencer ao assento 1A. Disse que eu devia ter forjado meu cartão. Ela ergueu o cartão dourado novamente. O senhor estava certo sobre uma coisa. Este não é um cartão de embarque normal. É uma procuração de proprietário. Estevão franziu a testa, a arrogância vacilando ligeiramente. Proprietário o quê? Sou a doutora Viviane Claro, disse ela. Sou dona da Monarca Global Holdings, o que significa capitão Estevão que sou dona deste avião. Dona do combustível nas asas, dona do assento em que o senhor está na frente e dona do contrato de trabalho que o senhor assinou há 30 anos. A cor sumiu do rosto de Estevão tão rápido que parecia que ele tinha sido atingido por um saco de farinha. Sua boca se abriu, mas suas cordas vocais pareciam paralisadas. Você... Eu, continuou Viviane, sou a pessoa que assina seus cheques. Ou melhor, eu era. Os passageiros engasgaram. Um O coletivo percorreu a cabine. O cara no 2C, que a ignorara antes, deixou cair o jornal. Senhor Heitor, disse Viviane sem tirar os olhos do piloto. Qual é a política da empresa em relação a um piloto que faz perfil racial de um passageiro, registra um relatório policial falso e atrasa um voo devido a preconceito pessoal? Heitor engoliu em seco. Suspensão imediata pendente de investigação, doutora Claro. Com recomendação de demissão. Viviane assentiu. Olhou para Estevão. Ele tremia agora. A arrogância se fora substituída pela realização aterrorizada de um homem vendo sua aposentadoria, sua reputação e sua vida implodirem em tempo real. Mas eu estava apenas verificando a segurança. Gaguejou Estevão, a voz fraca. Eu não sabia que era a senhora. Se eu soubesse... Cortou Viviane, é exatamente o problema.
Se eu fosse qualquer outra pessoa, o senhor teria se safado. O senhor não respeitou o passageiro. Só respeita o poder. E agora o poder está removendo o senhor. Ela apontou para a porta da cabine. Saia do meu avião, senhor Estevão. O silêncio na cabine era tão profundo que o zumbido da unidade de energia auxiliar parecia rugir. O capitão Ricardo Estevão ficou congelado no corredor, o rosto uma máscara de descrença e horror crescente. Por 30 anos, seu uniforme fora sua armadura. As 4 listras douradas em seus ombros eram sua coroa. Agora, sob o olhar fulminante da doutora, Viviane Claro pareciam pesos de chumbo arrastando-o para o abismo. Eu fiz uma pergunta, senhor Estevão, disse Viviane, a voz caindo para um registro aterrorizantemente calmo. O senhor vai sair por conta própria, ou preciso que o agente Miller o ajude assim como o senhor pretendia que ele me ajudasse? Os olhos de Estevão correram pela cabine. Procurou um aliado. Olhou para os passageiros que agradara antes a elite rica nas fileiras 1 e 2. O homem no 1B, aquele de bigode que rira quando Estevão confrontou Viviane pela primeira vez, estava agora intensamente interessado no cartão de instruções de segurança, recusando-se a fazer contato visual. A mulher do outro lado do corredor estava filmando a câmera do telefone apontada diretamente para o rosto de Estevão. Doutora Claro, rouquejou Estevão, a voz falhando. Vamos ser razoáveis. Tenho um voo para comandar. Já estamos atrasados. Se eu sair, este avião fica no chão. A senhora custará à companhia aérea, sua companhia aérea, milhares de dólares em taxas de atraso. A tripulação está preparada. Sou o único capitão a bordo. Ele estava tentando alavancar sua utilidade. Pensou que o lucro superaria a dignidade. Foi um erro de cálculo. Viviane deu um passo mais perto. O senhor acha que me importo com as taxas de atraso? Acabei de gastar 4 bilhões de dólares para adquirir esta frota, Ricardo. Deixarei este avião no chão por uma semana se isso significar limpar a podridão. Virou-se para o senhor Heitor, o diretor regional, que torcia as mãos com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Senhor Heitor, não temos um capitão reserva de plantão em Guarulhos, um hub deste tamanho. Sim, senhora, guinchou Heitor. O capitão Miller, sem relação com o oficial, está na sala da tripulação. Pode estar aqui em 20 minutos. Chame-o, ordenou Viviane, e diga a ele que está sendo promovido. Virou-se de volta para Estevão. O senhor está dispensado do serviço com efeito imediato. Por favor, pegue sua mala de voo e desocupe o convés de voo. Estevão não se moveu. Seu ego não permitia. A senhora não pode fazer isso. Tenho direitos sindicais. Tenho senioridade. Vou registrar uma queixa tão grande que vai enterrar a senhora empapelada por uma década. A senhora não pode me demitir por uma verificação de segurança. Eu estava fazendo meu trabalho. O senhor não estava fazendo uma verificação de segurança. Interveio o agente Miller, dando um passo à frente com as algemas, agora penduradas frouxamente no dedo, uma ameaça sutil. O senhor estava fazendo perfilamento, e quando a passageira ofereceu prova, o senhor se recusou a olhar. Isso não é segurança, capitão. Isso é assédio. Vá pegar sua mala, Ricardo, disse Viviane. Não me faça pedir aos oficiais para arrastá-lo para fora. Imagino que esse vídeo viralizaria mais rápido do que o que está sendo gravado agora. Estevão olhou para o telefone apontado para ele. Percebeu finalmente que estava encurralado. A cor em seu rosto mudou de pálido para um vermelho manchado e raivoso. Soltou um ruído gutural de frustração, girou nos calcanhares e marchou de volta para a cabine de comando. Os sons de dentro não foram gentis. Os passageiros ouviram o bater de armários, o zíper de uma mala pesada e o baque distinto de uma prancheta batendo na parede. Dentro da cabine, o primeiro oficial Evan encarou seu capitão. Evan era jovem, apenas 28 anos, e passara os últimos 6 meses pisando em ovos ao redor de Estevão. Capitão, começou Evan. Cale a boca, Evan, retrucou Estevão, enfiando o fone de ouvido na mala.
Ela é uma bruxa vingativa. Ela armou para mim, sentou lá de propósito só para me prender. Senhor, ela é a dona, sussurrou Evan. E o senhor não escaneou a passagem dela. Estevão parou. Olhou para o copiloto, vendo a falta de simpatia nos olhos do homem mais jovem. Você está do lado dela, depois de todas as horas que registrei assinando seu treinamento. Estou do lado de pilotar o avião, senhor, disse Evan, voltando-se para o computador de gerenciamento de voo. Preciso redefinir a rota de voo para o novo capitão. Estevão agarrou a mala. Sentiu-se traído por todos. Marchou para fora da cabine, peito arfando. Teve que caminhar por toda a extensão da cabine de primeira classe para chegar à saída. Foi a caminhada mais longa de sua vida. Esta era sua caminhada da vergonha. Ao passar pelo assento, Viviane nem olhou para ele. Já estava no telefone digitando um e-mail, descartando completamente a existência dele. Isso doeu mais do que qualquer insulto. Ela já havia seguido em frente. Mas os passageiros não. Já vai tarde, murmurou uma mulher na fileira 3 alto, o suficiente para ele ouvir. Valentão, sussurrou o outro. Estevão chegou à porta da cabine. Olhou para Sara, a comissária, com quem gritara mais cedo. Ela estava parada perto da porta, os olhos vermelhos, mas o queixo erguido. Segurava um saco de lixo para copos recolhidos. Estevão parou, esperando que ela saísse do caminho. Sara não se moveu. Manteve sua posição. Com licença, retrucou Estevão. A ponte está livre, senhor. Estevão, disse Sara, enfatizando a falta de título. Gesticulou para a porta com uma frieza que ele nunca vira nela. Ele pisou na ponte de embarque. O ar frio o atingiu novamente, mas desta vez parecia frio e solitário. O agente Miller e o chefe de polícia do aeroporto o seguiram, flanqueando-o não como protetores, mas como escoltas para garantir que ele deixasse as instalações. Senhor Estevão, disse o chefe de polícia enquanto subiam a rampa. Precisaremos tomar um depoimento sobre o relatório policial falso. E o senhor precisará entregar seu crachá de segurança do aeroporto. O senhor não está mais autorizado para o lado seguro do terminal. Estevão parou. Meu crachá? Mas como vou chegar à sala dos pilotos? Não vai, disse o chefe. O senhor está sendo escoltado até a calçada. Pode chamar um táxi. De volta ao avião, a atmosfera descomprimiu instantaneamente. Era como se um selo a vácuo tivesse sido quebrado. Passageiros começaram a falar, exalar, mexer-se nos assentos. Viviane terminou o e-mail e olhou para cima. Viu o reitor parado ali, parecendo aterrorizado. Senhor reitor, disse ela. Sim, doutora, claro, qualquer coisa que precise. Traga o capitão reserva aqui e autorize uma rodada de vouchers de compensação para cada passageiro neste avião. $500 para a econômica, 1.000 para a primeira classe. Peça desculpas pelo atraso e pelo desagrado. Imediatamente, assentiu o reitor, puxando o tablet. E reitor, sim, certifique-se de que Sara seja a chefe de cabine para este voo. Quero ela no comando da cabine. Sara, ouvindo isso da Galley, cobriu a boca com a mão. O papel de chefe de cabine era uma posição sênior, geralmente exigindo mais 10 anos de mandato. Considere feito, disse Heitor. Correu para fora do avião para gerenciar a crise. Viviane recostou-se. Fechou os olhos. Suas mãos tremiam ligeiramente. Escondeu-as sob o blazer. Não era medo. Era a liberação da raiva. Ela mantivera a compostura, jogara as peças de xadrez perfeitamente, mas a indignidade ainda queimava. Respirou fundo, centrando-se. Tinha uma empresa para administrar e a primeira ordem de negócios acabara de ser concluída.
40 minutos depois, o novo piloto capitão Davy Miller embarcou. Era um contraste gritante com Estevão mais jovem, sorridente, sem fôlego por correr pelo terminal e incrivelmente educado. Apresentou-se aos passageiros pelo sistema de som com um tom caloroso e apologético, nunca mencionando a razão específica da mudança de tripulação, citando apenas ajustes operacionais. O avião recuou. Os motores ganharam vida. O voo 812 para Londres estava finalmente no ar. Assim que o sinal de cinto de segurança desligou a dinâmica na cabine de primeira classe, mudou para algo bizarro e quase cômico. Viviane tinha o laptop aberto, revisando as planilhas para a fusão em Londres. Estava trabalhando, mas as pessoas ao seu redor estavam atuando. O homem no assento 1B, o cavalheiro de bigode que encolhera anteriormente, inclinou-se sobre o corredor. Com licença, doutora Claro, disse ele, a voz pingando charme sintético. Viviane não levantou os olhos da tela. Sim, eu só queria dizer, bravo lá atrás. Verdadeiramente, aquele homem passou dos limites. Eu estava prestes a dizer algo eu mesmo antes que a senhora revelasse quem era. Comportamento terrível, simplesmente terrível. Viviane parou de digitar. Virou lentamente a cabeça para olhar para ele. Sua expressão era ilegível. O senhor estava prestes a dizer algo, perguntou ela. Ah, absolutamente, mentiu o homem alisando a gravata. Não tenho tolerância para esse tipo de coisa. Meu nome é Arthur Penedo a propósito. Administro um fundo de hedge na Faria Lima. Na verdade, investimos pesadamente em transporte. Adoraria ouvir suas ideias sobre sua visão para a monarca. Ele estendeu um cartão. Viviane olhou para o cartão, depois para o rosto dele. Lembrou-se claramente de que quando Estevão ameaçara prendê-la, Arthur Penedo pegara seu Financial Times e fingira ler um artigo sobre taxas de juros. Senhor Penedo, disse Viviane suavemente. Agradeço o sentimento. No entanto, parece-me recordar que quando o capitão Estevão perguntou se deveria verificar sua passagem, o senhor ficou bastante aliviado por ele não ter feito isso. O silêncio é uma escolha, senhor, e o senhor fez a sua no chão. Ela não pegou o cartão. Voltou-se para o laptop. O rosto de Arthur ficou carmesim. Puxou a mão de volta como se tivesse sido queimada, afundando profundamente no assento. Não falou pelo resto do voo de 11 horas. O resto da cabine entendeu a dica. Perceberam que a doutora Claro não estava interessada em bajuladores. Não estava lá para fazer networking. Ela era a predadora na sala e eles tinham sorte de ela não estar caçando eles. No entanto, o serviço foi impecável. Sarah movia-se pela cabine com uma nova confiança. Não era apenas uma comissária a mais. Era a tenente escolhida da proprietária. Serviu a refeição de Viviane pato assado com redução de cereja com a precisão de um mordomo real. Está tudo do seu agrado, doutora Claro? Perguntou Sarah baixinho, enquanto servia uma taça de Bordeaux vintage. Viviane olhou para cima e sorriu um sorriso genuíno e caloroso que transformou seu rosto. Está perfeito, Sarah. E por favor, quando formos só nós, me chame de Viviane. Você me defendeu quando eu era apenas uma passageira no 1A. Não vou esquecer isso. Sarah baixou a voz. Eu estava com medo, senhora. Viviane. Estevão. Ele tem sido um valentão por anos. Ele denuncia qualquer um que discorde dele. Fez minha amiga ser demitida no ano passado por usar o cabelo muito cacheado. Todos nós temos pavor dele. A expressão de Viviane escureceu. Ele fez alguém ser demitida pelo cabelo. Sim. Chamou de geometria não profissional. O RH ficou do lado dele porque ele é um capitão sênior. Viviane tomou um gole de vinho, os olhos se estreitando. Anote o nome da sua amiga Sarah. E o nome do representante de RH que lidou com esse caso. Coloque na minha bolsa antes de pousarmos. A
A senhora investigaria. Não vou investigar, disse Viviane. Vou consertar. Esta é uma nova era, Sarah. Os dinossauros estão sendo extintos. Sarah sorriu, um olhar de puro alívio e vindicação lavando-a. Rabiscou os nomes em um guardanapo e colocou-o discretamente no console de Viviane. Mais tarde, enquanto o voo cruzava o Atlântico, as luzes da cabine diminuíram. Viviane reclinou o assento, mas não conseguia dormir. Olhou pela janela para as estrelas penduradas no céu preto como tinta. Pensou no pai. Marcos Claro fora mecânico de uma companhia aérea comercial nos anos 80. Era um homem brilhante, capaz de consertar um motor de turbina de olhos fechados, mas nunca foi promovido à gerência. Sempre foi preterido por homens que se pareciam com Ricardo Estevão. Homens que tinham a aparência certa, as conexões certas, mesmo que tivessem metade do talento. Marcos morrera há 3 anos, deixando a Viviane uma pequena apólice de seguro de vida e uma vida inteira de conselhos. Vivi costumava dizer: não implore por um lugar à mesa, compre o prédio onde a mesa está. Então eles têm que ouvir. Ela levara isso ao pé da letra. Fora para a Faculdade de Medicina, inventara uma patente de biotecnologia que revolucionara a cirurgia cardíaca, vendera-a por bilhões e então começara sua onda de aquisições. A Monarca Airlines era a antiga empregadora de seu pai. Comprá-la não fora apenas negócio. Era uma história de fantasma. Era retribuição. Ela tocou o vidro frio da janela. Peguei ele, pai, pensou. Peguei o homem que fez você se sentir pequeno. O voo foi tranquilo. O capitão Miller pilotou o avião com mão suave, anunciando a descida em Heathrow com um comportamento alegre e profissional. Senhoras e senhores, estamos iniciando nossa descida inicial em Londres. O tempo está fresco 10 graus com chuva leve. Em meu nome e da doutora Claro, ele fez uma pausa reconhecendo a proprietária. Agradecemos por voar com a Monarca. Sabemos que vocês têm escolha em companhias aéreas e estamos honrados por terem nos escolhido. Enquanto o avião taxiava para o portão no Terminal 5, o telefone de Viviane, agora conectado à rede local, começou a zumbir incessantemente. Verificou as notificações. O vídeo vazara. A passageira do outro lado do corredor o postara no TikTok e Twitter. A legenda dizia: piloto tenta expulsar mulher negra, descobre que ela é dona da companhia aérea. Karma instantâneo. Hashtag Monarch Airlines. Hashtag chefe. Tinha 4 milhões de visualizações em 6 horas. Os comentários eram uma avalanche. A cara dele caindo impagável. Quem é ela? Quero trabalhar para ela. Disparem esse piloto para o sol. As ações da Monarca vão enlouquecer amanhã. Viviane assistiu ao vídeo. Mostrava o escárnio de Estevão, sua arrogância, e em seguida o momento esmagador de realização. Era feio, mas era a verdade. Quando o avião estacionou no portão, a porta se abriu. Mas desta vez não era apenas a equipe de terra esperando. De pé, no final da ponte de embarque, estava uma falange de ternos. A equipe executiva de Londres da Monarca Airlines havia se reunido. Pareciam um pelotão de fuzilamento, aguardando seu comandante. No centro estava o CEO da Monarca Europa, parecendo não ter dormido há 1 semana. Viviane levantou-se, alisou o blazer e pegou a bolsa. Sarah, disse ela parando na galley. Sim, Viviane. Tire o resto da semana de folga em Londres. Despesa da empresa. Fique no Savoy. Preciso de você descansada para o voo de volta. O queixo de Sarah caiu. O Savoy, mas isso é... Aproveite, disse Viviane com uma piscadela. Saiu do avião. No momento em que seu salto tocou o chão da ponte de embarque, os executivos endireitaram as colunas. Doutora Claro, disse o C.I.
um homem chamado Geoffrey dando um passo à frente com um sorriso nervoso. Bem-vindo a Londres. A Londres. Vimos a filmagem. Já redigimos um comunicado de imprensa nos distanciando do comportamento do capitão Estevão. Viviane não parou de andar. Passou por eles forçando todo o grupo de 10 executivos altamente pagos a correr para acompanhá-la. Um comunicado de imprensa são palavras Geoffrey, disse ela olhando para frente enquanto caminhava para a imigração. Não estou interessada em palavras. Estou interessada na falha sistêmica que permitiu a um homem como aquele manter o poder por 30 anos. Quero o arquivo pessoal dele na minha mesa no hotel em 1 hora. Quero uma lista de todas as reclamações já registradas contra ele. E Geoffrey? Sim, doutora. Claro. Quero os nomes das pessoas que ignoraram essas reclamações, porque amanhã de manhã o capitão Estevão não será o único procurando um novo emprego. O grupo de executivos trocou olhares aterrorizados. A tempestade não havia passado. Tinha acabado de tocar o solo. 3 dias depois, a tempestade não se dissipara. Organizara-se em um furacão. O cenário era a sala de reuniões executiva da sede da monarca em Londres, uma sala de vidro e aço com vista para o Tâmisa. Era uma manhã fria e cinzenta, combinando com o clima lá dentro. Esta não era uma reunião disciplinar padrão. Era um tribunal de integridade operacional. Nível 1, um procedimento raramente invocado, geralmente reservado para quedas de avião ou desfalques maciços. À cabeceira da longa mesa de mogno estava a doutora Viviane Claro. Vestia um terno cor de creme que a fazia parecer radiante contra o cenário sombrio de Londres. Flanqueando-a estavam a consultora jurídica geral da empresa, uma mulher de olhos afiados chamada Helena Viana e o recém-nomeado VP interino de RH. Na outra ponta estava o capitão Ricardo Estevão. Ele parecia terrível. A arrogância se fora substituída pelo olhar oco e insone de um homem que passara 72 horas lendo milhares de estranhos na internet, pedindo sua cabeça. Ao lado dele sentava-se seu representante sindical, um homem bulldog chamado Frank O'Connor, e seu advogado pessoal, Simon Blair. Este procedimento está registrado, declarou Helena Viana, tocando em um tablet. Estamos aqui para revisar o status de emprego do capitão Ricardo Estevão após o incidente no voo 812. Objeção à premissa, grunhiu Frank O'Connor imediatamente. Isso não foi um incidente. Foi um protocolo de segurança. O capitão Estevão tem o direito federalmente mandado de questionar qualquer passageiro que considere um risco. O fato de a passageira ter se revelado a proprietária é irrelevante para o protocolo de segurança. Vocês estão perseguindo um piloto por fazer seu trabalho. Estevão endireitou-se, encorajado por seu representante. Exatamente. Eu não sabia quem ela era. Se ela fosse uma terrorista com um passe falso, vocês estariam me dando uma medalha agora. Eu estava protegendo o navio. Viviane não falou. Apenas o observou os dedos em pinça. Protegendo o navio. Repetiu Viviane suavemente. É assim que o senhor chama senhor Estevão. Sim, senhora, disse Estevão, tentando recuperar sua voz de comando. Tenho 30 anos de serviço imaculado. Tenho um registro de segurança perfeito. A senhora não pode me demitir por ser cauteloso. Imaculado, ecoou Viviane. Olhou para a pilha de arquivos à sua frente. Essa é uma palavra interessante, porque quando pedi seu arquivo, o RH inicialmente me enviou o oficial. Era muito fino, apenas elogios e registros de voo. Ela fez uma pausa, deixando o silêncio se estender.
Mas então mandei minha equipe de contabilidade forense auditar o servidor interno de RH, especificamente a pasta Reclamações Suprimidas. Sabe o que encontramos, Ricardo? Estevão piscou. Uma gota de suor escorreu por sua têmpora. Não sei do que a senhora está falando. Encontramos Jessica Reis, disse Viviane. O nome atingiu a sala como um golpe físico. Estevão estremeceu visivelmente. Jessica Reis, leu Viviane de um arquivo, era uma primeira oficial em 2019. Uma pilota promissora. Ela registrou uma reclamação formal contra o senhor, afirmando que o senhor repetidamente se referia a ela como aeromoça. Na cabine recusava-se a deixá-la realizar pousos durante a rotação dela, e quando ela objetou, o senhor escreveu uma avaliação de desempenho, alegando que ela era emocionalmente instável e inapta para o comando. Ela era instável, gritou Estevão, o rosto ficando vermelho. Ela chorou na cabine. Ela chorou, corrigiu Viviane, porque o senhor derramou café quente na mão dela acidentalmente durante uma turbulência, e depois riu. Uma declaração de testemunha de uma comissária confirmou isso, mas essa declaração desapareceu. Viviane puxou outra folha. E depois, a Miguel Chang, um chefe de equipe de terra. O senhor o denunciou por insubordinação e teve a credencial de segurança dele revogada porque ele pediu para esperar 5 minutos para reabastecimento. Ele perdeu o emprego. Tem 3 filhos, Ricardo. Ela jogou os papéis na mesa. Deslizaram pela superfície edimógno parando bem na frente de Estevão. E finalmente, disse Viviane, a voz virando gelo. Sara, a comissária que o senhor repreendeu no meu voo. O senhor ameaçou o emprego dela porque ela não aplicaria seu preconceito. Isso não é segurança, capitão. Isso é tirania. Essas são alegações antigas, argumentou O'Connor, o representante sindical, embora parecesse menos confiante agora. Foram resolvidas. A senhora não pode trazer assuntos passados para justificar uma demissão pelo evento atual. Posso, disse Viviane, levantando-se. Porque a política da empresa sobre má conduta grosseira e criação de ambiente de trabalho hostil não tem prescrição quando fraude está envolvida, e ocultação de provas é fraude. Virou-se para a tela na parede. Tenho mais uma testemunha. Conectem-no. A tela ganhou vida. Era uma chamada de vídeo. Um homem na casa dos 50 apareceu sentado em um escritório em casa. Parecia nervoso. Era Gregório Hines, o ex-VP de RH, o homem que protegera Estevão por anos. Senhor Hines, disse Viviane, o senhor está sob juramento. Sim, doutora, claro, disse Hines, a voz trêmula. O capitão Estevão alguma vez solicitou pessoalmente que o senhor excluísse ou suprimisse reclamações contra ele em troca de favores. Estevão pulou. Greg, não diga uma palavra, isso é armadilha. Sente-se, ladrou a consultora geral. Hines olhou para Estevão, depois para Viviane. Parecia derrotado. Sim, Ricardo, capitão Estevão. Ele me deu passes de voo ilimitados para amigos e família. Em troca, eu movi as reclamações dele para o arquivo inativo. Eu o protegi. A sala ficou mortalmente silenciosa. O representante sindical, Frank O'Connor, fechou lentamente sua pasta. Olhou para Estevão com nojo. Sabia que a batalha acabara. Suborno e adulteração de registros não eram coisas que o sindicato pudesse defender. O senhor vendeu sua integridade por voos grátis, disse Viviane balançando a cabeça. Senhor Hines, o senhor ouvirá nosso departamento jurídico sobre a devolução da sua indenização. Adeus. A tela ficou preta. Viviane olhou para Estevão. Ele estava afundado na cadeira, um homem quebrado. A fachada do piloto herói fora arrancada, deixando apenas um pequeno valentão vingativo exposto à luz. Ricardo Estevão, anunciou Viviane formalmente.
Seu emprego na Monarca Airlines está rescindido com efeito imediato por justa causa. Estamos retirando sua pensão devido a má conduta grosseira e fraude. Também estamos relatando essas descobertas à ANAC e à Autoridade de Aviação Civil. O senhor provavelmente nunca mais pilotará uma aeronave comercial. Estevão olhou para cima, lágrimas nos olhos. Minha pensão. Mas essa é a minha vida. Tenho hipoteca, tenho pensão alimentícia. A senhora não pode tirar minha pensão. O senhor tirou o sustento de Miguel Chang, disse Viviane. Tirou a carreira de Jessica Reis. Tentou tirar minha dignidade. O equilíbrio está apenas sendo restaurado. Apontou para a porta. A segurança o escoltará para fora. Não retorne a nenhuma propriedade da Monarca. Estevão levantou-se. As pernas estavam trêmulas. Olhou para O'Connor pedindo ajuda, mas o representante sindical virou as costas para ele. Olhou para seu advogado, que estava ocupado arrumando a pasta, claramente percebendo que seu cliente não podia mais pagá-lo. Estevão caminhou para a porta sozinho. 3 meses depois, o vento chicoteava o deck de observação do aeroporto de Guarulhos, mas dentro do terminal o clima era quente e vibrante de energia. A doutora Viviane Claro estava no pódio do portão 42, o mesmo portão onde fora humilhada. Mas hoje, o portão estava adornado com balões e uma grande faixa iniciativa Novos Horizontes da Monarca Airlines. Atrás dela estava um grupo diverso de pilotos e tripulantes. Entre eles estava a capitã Jessica Reis, que fora recontratada e promovida a piloto-chefe da Frota 777. Ao lado dela estava Sara, agora diretora de serviços de bordo. Viviane inclinou-se para o microfone. Uma multidão de imprensa e passageiros ouvia atentamente. 3 meses atrás, começou Viviane, a voz ecoando pelo terminal. Disseram-me que eu não pertencia a este avião. Fui julgada não pela minha passagem, mas pela minha aparência. Aquele momento foi doloroso, mas foi necessário. Revelou uma rachadura em nossa fundação. Sorriu para a multidão. Hoje tenho orgulho de anunciar a Bolsa Céus Abertos. A Monarca Airlines está comprometendo $50 milhões para treinar pilotos e tripulantes de comunidades subrepresentadas. Não estamos apenas voando passageiros. Estamos levantando barreiras. A multidão explodiu em aplausos. Mas a quilômetros de distância, em um apartamento apertado na Zona Leste, os aplausos não foram ouvidos. Ricardo Estevão estava sentado em uma poltrona gasta, olhando para a TV. A transmissão mostrava Viviane cortando uma fita. Parecia mais velho, mais grisalho. Sua vida se desfizera com uma velocidade aterrorizante. Após a demissão, o ciclo de notícias fora impiedoso. O piloto vilão viral tornou-se um meme. Seu rosto estava em toda parte. Sua esposa de 20 anos, cansada de seu temperamento e da repentina ruína financeira, pedira o divórcio. 2 semanas após a audiência, os amigos que ele pensava ter na indústria pararam de atender suas ligações. Até a escola de aviação local onde se inscrevera para ser instrutor o rejeitara. Não queriam a má publicidade. Tomou um gole de uísque barato. Seu telefone vibrou. Era uma notificação do Banco Fundos Insuficientes. Olhou de volta para a TV. Viu Sara sorrindo, prendendo uma asa em um jovem cadete. Viu o mundo seguindo em frente sem ele. Melhor sem ele. Desligou a TV sentado no silêncio que ele mesmo criara. Tentara proteger seu pequeno reino exclusivo e, ao fazê-lo, exilara-se dele para sempre. De volta ao aeroporto, Viviane terminou seu discurso e desceu a ponte de embarque. Estava voando para Tóquio hoje. Classe econômica, apenas para verificar o serviço. Ao embarcar a jovem comissária na porta, sorriu. Bem-vinda a bordo, doutora Claro. Assento 34. Sou eu, sorriu Viviane. Deixe-me ajudá-la com a bolsa, disse a comissária. Eu cuido disso,
disse Viviane, erguendo-a facilmente. Estamos todos juntos nisso. Caminhou pelo corredor, não mais a anomalia, mas a arquiteta. O avião recuou. Os motores rugiram e a Monarca Airlines levantou voo, finalmente verdadeiramente planando. Comentário. E é assim, meus amigos, que se lida com um valentão. O capitão Estevão pensou que seu uniforme lhe dava o direito de julgar. Mas esqueceu a regra mais importante do céu: a turbulência atinge a todos, especialmente aqueles que a criam. A doutora Claro não conseguiu apenas vingança, conseguiu justiça. Ela pegou um momento de humilhação e o transformou em um movimento que mudou uma indústria inteira. Enquanto Estevão ficou em terra, nos destroços de seu próprio ego, é um lembrete poderoso: nunca julgue um livro pela capa e definitivamente nunca julgue um passageiro pelo número do assento, porque eles podem ser donos do avião. Se você gostou dessa história de justiça nas alturas e karma instantâneo, esmague esse botão de curtir, ajuda muito o canal a crescer. E se quiser mais histórias sobre pessoas arrogantes recebendo exatamente o que merecem, inscreva-se e toque o sino para nunca perder um envio. O que você teria feito se fosse a Viviane? Teria demitido ele ou dado uma segunda chance? Conte-nos nos comentários abaixo. Até a próxima, fiquem seguros e continuem voando.